A polícia encontrou hoje dezenas de imóveis que são de propriedade da Prefeitura de Maués. Todos estavam desaparecidos e foram localizados no sítio do ex-prefeito do município, Padre Carlos Góes. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e encontraram 2 aparelhos de ar-condicionado, colchões, móveis de escritório, geladeira e até malas com documentos oficiais da Prefeitura. O mandado foi expedido pelo juiz Rafael Almeida Cro, da comarca de Maués, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do município. O inquérito policial é para recuperar esses objetos que foram furtados da sede da Prefeitura e das secretarias. Dentre eles, 43 condicionadores de ar que somam cerca de R$70 mil. A polícia informou que o ex-prefeito, Padre Carlos, não foi encontrado para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Informações dadas à polícia afirmam que ele estaria viajando para o exterior. O ex-prefeito será indiciado pelo crime de peculato. Agora vamos falar de um problema muito comum nos bairros aqui de Manaus. Lá na Cidade Nova, quem quer pegar o ônibus tem que esperar fora da parada. Isso porque o telhado do ponto caiu depois de um acidente e agora ele pode desabar completamente a qualquer momento. Vamos ver na reportagem. Era difícil ficar na parada de ônibus. Imagina na chuva. O Isna depende todos os dias do transporte público. E para não ser prejudicada, ela se vira como pode. Bem aqui, né? Esperando o ônibus, no sol. Dependendo só da sombra mesmo. Na chuva, ela tem perigo de cair na gente. A parada está totalmente destruída e sem telhados devido a um acidente de carro que aconteceu no mês passado. Eu estava aqui, eu e minhas colegas, e o carro veio descontroladamente. O cara estava aqui na parada, chocou com o cara caiu lá para baixo. Os moradores já denunciaram a situação para o órgão responsável. Mas até o momento, nada foi resolvido. Até os ônibus que costumavam parar aqui tiveram que se deslocar para outros pontos. Ruim para o usuário. Até então, acho que faz mais de um mês que isso caiu, até agora nada. O povo já denunciou? Já fizeram denúncia, várias denúncias já. E até agora ninguém veio ver o que está acontecendo. Um veículo de circulação nacional divulgou que os presos teriam planejado uma ação bem mais audaciosa. Um atentado à bomba contra autoridades do Estado. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Tamires Claire. Tamires, boa noite para você. A Secretaria de Segurança, vamos tentar a comunicação com a Tamires? Ela está acompanhando a gente? Agora sim. Tamires, conta pra gente, a Secretaria de Segurança já tinha conhecimento dessas ameaças? Não, daqui a pouco a gente tenta falar com a Tamires, então. Quando chega esse período de chuva, a gente pensa logo nos problemas de infraestrutura da cidade, né? Alagamento, deslizamento de barranco, mas não é só isso não. A chuva pode trazer também problemas de saúde e um dos que mais preocupam são as doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. A preocupação aumenta ainda mais com os números divulgados pelo Ministério da Saúde. Esse ano, a previsão é de um aumento significativo dos casos de chikungunya. A chikungunya é uma doença que tem sintomas parecidos com a dengue, mas que afetam principalmente as articulações. No Brasil, de 2015 para 2016, os casos de chikungunya aumentaram 15 vezes, de 8.528 casos para quase 135 mil. Só no Amazonas foram 1.075 no ano passado. Evidentemente que a chikungunya, as estatísticas mostram um aumento importante do número de casos no Brasil. O Ministério da Saúde informa isso, inclusive com a ocorrência de óbitos. E o que diferencia a chikungunya das outras doenças é que tanto o Zika quanto o dengue, a maior parte das pessoas não tem sintomas. A chikungunya é exatamente o contrário. A maior parte das pessoas apresentam aquela fase de
de doença infecciosa é a febre, o mal-estar, a fraqueza, a perda do apetite, né, aquela necessidade constante de repouso, e a sua característica marcante, que é o comprometimento das juntas, das articulações. A previsão de aumento de casos preocupa também, porque as sequelas dessa doença podem durar até 1 ano após o período infeccioso. Então, o ideal é fazer o diagnóstico da doença na fase aguda, tratar sintomaticamente essa pessoa, manter essa pessoa em repouso, porque o repouso é o fator que vai proteger a articulação, e manter essa pessoa em constante observação. E se ela tiver alguma comorbidade, se ela tiver alguma doença crônica, então essas pessoas, ao serem acometidas de qualquer doença infecciosa, deve ser olhada com uma atenção especial. E no caso da chikungunya não é diferente. Em época de chuvas constantes no Amazonas, a atenção precisa ser redobrada. A água parada é o local favorito do mosquito Aedes, transmissor dessa e de outras doenças. Por isso, fechar caixas d'água, bueiros, cuidar das plantas e pneus são medidas importantes. E se aparecerem os sintomas, como dor de cabeça, febre alta, manchas no corpo e dores nas articulações, o ideal é procurar logo um médico para que a doença não se torne crônica. Qualquer paciente que apresente uma doença infecciosa aguda, né, com um comprometimento importante de articulação, deve ser olhada com toda a atenção pela possibilidade de estarmos diante de um quadro de febre chikungunya. Atenção, pais de adolescentes, meninos só, hein? A rede pública de saúde começou a vacinar contra o HPV garotos de 12 e 13 anos. A imunização é novidade, já que até o ano passado o benefício era só para as meninas. Essas lesões foram causadas pelo HPV, o papiloma vírus humano. Este médico explica que a doença é grave, pode matar. Por isso é tão importante vacinar as crianças. O objetivo é vacinar essas crianças antes de iniciar a vida sexual. E até os 15 anos de idade, quando a vacina é tomada até essa idade, a resposta imunológica, ou seja, a proteção contra o HPV, é maior. E essa vacina já está disponível em todas as unidades básicas de saúde do estado, na capital e no interior, para meninos de 12 e 13 anos de idade. A meta é imunizar 84 mil crianças do sexo masculino. Ivan se apressou em vacinar os filhos. Ele ficou feliz em saber que, além da menina de 9 anos, agora Cauã, de 12, também poderia ser imunizado. A gente tem que se prevenir, né? E prevenir as crianças também, né? Talvez se já tivesse acontecido isso há mais tempo, né? Talvez não teria tanto índice assim de câncer, né? De certas doenças, né? A vacina contra o HPV protege contra os vírus dos tipos 6, 11, 16 e 18. São obrigatórias 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização explica que ninguém tem motivo para deixar de cuidar das crianças. As nossas salas de vacinas, elas trabalham em horário integral. Elas funcionam de manhã e à tarde. Algumas unidades de saúde aqui do município de Manaus têm horário estendido também, que a população conhece, né? Inclusive, essas unidades que têm horário estendido, elas trabalham também do dia de sábado. Então, não vai faltar oportunidade. Agora a gente volta a tentar a comunicação com a repórter Tamires Claire, que vai falar com a gente sobre a suspeita de que os presos teriam planejado uma ação, um atentado, uma ação bem mais audaciosa do que eles fizeram, a rebelião que resultou nas 56 mortes. Eles também planejavam fazer um atentado contra as autoridades de segurança. Tamires, a Secretaria de Segurança sabia disso? Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Olha, segundo um relatório feito pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, as autoridades policiais sabiam de parte desse plano desde outubro do ano passado. O que eles sabiam era que o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e também o promotor de Justiça, Lauro Tavares, eles seriam alvos de ameaças, eles poderiam sofrer alguns ataques. Mas tudo isso foi confirmado esse ano, no início do ano, dia 5 de janeiro, quando a polícia teve acesso a algumas conversas de celular dentro de presidiários. E nessas conversas eles diziam
esse primeiro massacre, o massacre que teve no início do ano, seria apenas a primeira fase desse plano. Segundo, depois disso, eles fariam ataques às autoridades. Eles colocariam bombas em alguns prédios públicos, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado e também o Ministério Público do Estado. Eles já teriam, inclusive, tentado colocar malas, feito alguns testes sem sucesso. E por isso eles chamaram alguns colombianos para tentar executar o plano. Inclusive, esses colombianos já estariam aqui em Manaus. Além disso, eles também contrataram pistoleiros para executar as autoridades. E segundo o relatório, tudo isso foi motivado porque eles queriam que alguns líderes de facções fossem transferidos de presídios federais para Manaus. Em nota, o Ministério Público, o Público Estadual diz que já começou a adotar medidas de segurança para tentar proteger os promotores. Larissa. Tem que adotar mesmo, né, Tamires? Obrigada pelas informações. No próximo bloco, uma má notícia para os pais de alunos que vão gastar mais para comprar todo o material escolar desse ano. Já.